A fé é uma característica distintiva de um cristão verdadeiro. O cristianismo é experimentado essencialmente por fé. Mas você saberia me dizer o significado desta palavra que é ao mesmo tempo tão pequena e tão importante para o cristianismo? É justamente sobre fé o nosso Café com Bíblia de hoje. Se isso faz sentido para você, fique comigo. Eu penso que antes de definirmos o significado bíblico e teológico de fé, pelo menos a fé das Escrituras, é necessário que nós pensemos a respeito daquilo que não é a fé bíblica. Muitas pessoas acreditam que uma esperança de que as coisas deem certo para elas é fé. Que a fé seria, portanto, um sentimento de que as coisas darão certo segundo a vontade das pessoas. Mas será mesmo que fé é esse tipo de sentimento que podemos criar ou alimentar no nosso coração, de que as coisas sairão segundo o nosso desejo? Bom, não é isso que nós encontramos nas Escrituras. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele esclarece o que é a fé, bem como a sua natureza. E no verso 1 ele diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é algo que nós recebemos de Deus e não algo que produzimos no nosso coração. A fé bíblica é a capacidade de acreditar nas promessas de Deus, ainda que isso nos pareça improvável, humanamente falando. Abraão foi considerado o pai da fé. Quando nós consideramos a história de Abraão, isso nos salta aos olhos. Deus fala com Abraão e faz com que Abraão saia da sua terra, de onde ele vivia. E Deus faz promessas a Abraão e ele acredita nestas promessas. Depois de muito tempo, nasce aquele que fora chamado o filho da promessa, Isaque, o filho de Abraão. E Deus, então, num dado momento, pede para que Abraão sacrifique o seu filho. E sabe o que é interessante? Abraão obedeceu a Deus. Abraão então se prepara para no dia seguinte partir em direção a um lugar onde Deus ainda lhe mostraria, para entregar o seu filho como Deus havia pedido. Abraão, segundo a definição do autor de Hebreus, acreditava no cumprimento das promessas de Deus, ainda que o momento específico que ele estivesse vivendo fosse duro demais para ele, ter que sacrificar o seu próprio filho. Mas o autor de Hebreus nos chama a atenção para aquele fato de que Abraão creu que Deus era poderoso para fazer ressurgir o seu filho, porque ele era fiel às suas promessas. A fé bíblica é a certeza de que Deus está sempre no controle, ainda que este controle não esteja muito claro para nós. A fé bíblica é acreditar nas promessas de Deus, mesmo que para o mundo isso não faça o menor sentido. A fé bíblica é, portanto, se atirar nas mãos de Deus e crer que, embora não saibamos exatamente como as coisas acontecerão para nós aqui neste mundo, o fato de Deus saber nos basta completamente. Christopher Shaw, em um de seus livros, ele define a fé ou a experiência de fé da seguinte maneira: a fé é uma convicção profunda na fidelidade de Deus,
que conduz de modo inconfundível à ação. É a certeza de que não importa quão contraditórias e difíceis sejam as circunstâncias, Deus não se verá limitado no seu propósito de cumprir a sua palavra. A fé é, portanto, uma capacidade de crermos nas promessas de Deus. Por isso, nessa oportunidade eu quero convidar você para que possamos crer, ou quem sabe voltar a crer nas promessas de Deus. Quantas vezes perdemos o controle da nossa vida, das circunstâncias, nos esfriamos ao longo da nossa caminhada, mas nós precisamos nos voltar para as Escrituras e ver nelas sustento para a nossa vida. Embora muitas vezes sejamos inconstantes, oscilemos no nosso relacionamento para com Deus, embora muitas vezes as nossas promessas fiquem pelo caminho, dada esta inconsistência, precisamos crer que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. E hoje eu gostaria de destacar uma promessa de Deus para você. Se Deus nos entregou Jesus Cristo, Ele não nos daria com Ele tudo aquilo que nós precisamos? Com certeza, Deus é aquele que nos sustenta. Se você anda preocupado com o futuro, com os próximos passos, com aquilo que há de acontecer nos dias seguintes, eu quero convidar você a se entregar a esta fé que acredita, que tem como certeza o cuidado de Deus para com as nossas vidas. O Senhor Jesus, num dado momento, disse às pessoas que o seguiam: vinde a mim, ou seja, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você crê nisso, entregue os seus dilemas nas mãos do Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Seja em que área for, sendo da vontade de Deus, isso vai acontecer. Creia nisso. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Tenha a fé bíblica, que é a certeza, a convicção de coisas que nós não vemos, mas cremos no mais profundo do nosso coração, como algo real, vindo da parte de Deus. Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma fé bíblica e inabalável. Pense nisso. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. E é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós.